que me acompanha aqui no YouTube, tô aqui agora para conversarmos um pouco sobre o livro de Oséias. Se você não sabe do que eu estou falando, esse é o quadro Resenha dos Livros da Bíblia e nós temos todos os livros aqui no canal, de Gênesis até Oséias, e vamos juntos aí até o Apocalipse. Vou deixar aqui em cima o card da playlist. Clica lá quando acabar esse vídeo aqui, obviamente, e assiste aí todas as resenhas dos livros da Bíblia, uma conversa aí básica sobre os livros, eu conto pra vocês detalhes que aconteceram, enfim, espero que vocês gostem. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa aqui sobre o livro de Oséias, eu gostaria de compartilhar com você uma novidade muito legal, uma novidade assim que tá me deixando super animada e eu não vejo a hora de dividir com vocês e a gente iniciar esse projeto. É o seguinte, a partir do ano que vem, 2021, eu estou abrindo um grupo fechado de estudo bíblico. Como vai funcionar isso? Nós teremos um grupo aí nas redes sociais fechado apenas pra galera que quer fazer parte mesmo, e aí nós vamos começar esse bate-papo. É um plano de estudo bíblico anual, no caso de janeiro até dezembro, nós vamos estudar a Bíblia inteira, ler a Bíblia inteira juntos. Então semanalmente teremos um encontro aí ao vivo em que vamos conversar sobre a leitura da semana e vocês também vão poder participar. O pessoal que assinar vai estar junto aí com a gente, participando, debatendo, colocando a sua opinião. Não vai ser um curso todo ministrado por mim, vai ser uma parceria entre mim e um pastor também muito bom, vocês vão gostar muito. Enfim, será um ano para estudarmos muito sobre a Bíblia e para agregarmos aí muito conhecimento sobre Deus, sobre o povo de Deus e sobre tudo que a Bíblia nos traz, né, gente? Que a Bíblia é super atual e tem muito assunto aí pra gente conversar ainda. Então, em breve, fica ligado aqui no canal que nos próximos dias nós vamos aí falar sobre isso mais abertamente, colocar aí todas as informações que você realmente precisa e aguardo vocês aí em 2021 estudando a Bíblia completa junto comigo. Mas vamos lá agora pro vídeo, sem mais delongas, vamos começar logo esse vídeo, vamos conversar sobre Oséias, o chamado profeta amor de Deus. O nome Oséias significa o Senhor salva ou o Senhor ajuda. Ele foi um profeta menor, é o primeiro dos livros dos profetas menores, então na Bíblia ele vem ali logo depois de Daniel, que é o último profeta maior. Inclusive, se você não viu o vídeo de Daniel, vou deixar no card aqui em cima, clica lá para assistir também. Então Oséias, ele recebeu uma missão de Deus de passar uma mensagem que demonstre o amor de Deus. Por isso, ele é chamado o profeta do amor de Deus. Ele foi contemporâneo, ou seja, ele viveu na mesma época de Isaías, Amós, Miqueias e outros homens de Deus. A mensagem dele foi voltada para o reino do norte, ou seja, para Israel, no tempo do reinado do rei Jeroboão II. Enquanto isso, os reinos do sul eram reinados por Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Acredita-se que ele vivia mesmo no Reino do Norte, ou seja, em Israel. Os historiadores acreditam que ele vivia lá justamente porque tem alguns detalhes específicos, algumas coisas muito profundas que ele fala a respeito de Israel, porém não se sabe ao certo onde ele vivia. Apenas que a mensagem que Deus deu a ele foi direcionada aos povos do norte, ou seja, a Israel. Logo no primeiro capítulo, Oséias recebe um direcionamento de Deus um pouco incomum. Deus pede para que Oséias se case com uma prostituta do templo de um deus pagão. O que acontece? Naquela época tinha ali um templo dos deuses da fertilidade e tinham as mulheres que serviam nesse templo. Elas eram as prostitutas desses deuses aí, do deus daquele templo. E o que acontece? As pessoas acreditavam que ao ter relação sexual com essas mulheres, que eram ali as prostitutas do templo, eles teriam boas colheitas, eles seriam abençoados, eles seriam férteis, enfim. E aí Deus manda que Oséias se case com uma dessas mulheres. E aí Oséias vai e escolhe Gomer para ser a sua esposa e se casa com ela. E desse casamento de Oséias e Gomer nasceram 3 filhos.
cujos nomes refletiam aí a mensagem de Deus também para o povo de Israel. Então, o primeiro filho de Oséias e Gomer recebeu o nome de Jezreel, que era justamente para passar ali a mensagem de Deus, que Deus castigaria e destruiria o poder militar de Israel no vale de Jezreel. O segundo filho, na verdade, foi uma menina de nome Lo-Ruama, que significa não amada, porque na verdade refletia a mensagem de Deus dizendo que Israel não era mais amado naquele momento por Deus. E o terceiro filho recebeu o nome de Lo-Ami, que significa não mais meu povo, que também refletia aí uma mensagem de Deus dizendo que Israel não era mais o povo dele. Porém, mesmo após as palavras de exortação e de condenação ao povo de Israel, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 10, Deus dá por meio de Oséias uma palavra de esperança ao seu povo. Deus diz que Judá e Israel se tornarão novamente um só povo e que eles serão tão numerosos quanto aí os grãos de areia do mar. E também que será um povo muito rico e poderoso. No segundo capítulo, Deus chama o seu povo de povo amado e povo de Deus, o meu povo no caso. Então os nomes Lo-Ruama e Lo-Ami passaram a ser Ruama e Ami. Porém, obviamente, Deus não deixa ali de denunciar o pecado do povo. Então Deus dá uma palavra direta dizendo aos filhos de Israel que se arrependam e que denunciem o pecado da sua mãe, que no caso ele é representado pela nação de Israel, para que ela deixe os seus amantes e ela retorne a Deus, senão ela se tornará uma terra deserta e morrerá de sede. E aí Deus diz que Israel busca os seus amantes em troca de vinho, de lã, de azeite, de riquezas em geral, mas que não reparam, não conseguiram observar que tudo que eles têm e que eles entregaram ao Deus Baal foi o próprio Deus que entregou a eles. E aí Deus diz que tudo que eles ganharam, acreditando que fosse de Baal, tudo que os amantes deram à nação de Israel, que no caso plantações de uva, Deus então ele viria e destruiria isso tudo, mas que de novo Deus levaria a nação de Israel ao deserto para falar do seu amor e para entregar, para restituir a eles as plantações de uvas, as figueiras. E aí traz uma palavra de esperança, dizendo que ele vai transformar o vale da desgraça em porta da esperança e que vai voltar a ser o seu marido e amá-la novamente. E isso fica bem claro aqui na Nova Tradução na linguagem de hoje, no livro de Oséias, capítulo 2, versículos 19 ao 23, que diz o seguinte: Israel, eu casarei com você e para sempre você será minha legítima esposa. Eu a tratarei com amor e carinho e serei um marido fiel. Então você se dedicará a mim, o Senhor. Naquele tempo serei o Deus que atende, atenderei o pedido dos céus. Os céus atenderão o pedido da terra, dando-lhe chuvas. E a terra responderá produzindo trigo, uvas e azeitonas. Assim eu atenderei as orações do meu povo de Israel. Plantarei o meu povo na terra prometida, para que eles sejam a minha própria plantação. E eu amarei aquela que se chama não amada. Para aquele que se chama não meu povo, eu direi: você é o meu povo. E ele responderá: tu és o meu Deus. No capítulo 3 do livro de Oséias, Deus fala novamente com Oséias e mande que ele vá e busque uma mulher adúltera, uma mulher que tenha seus amantes e que ele a ame como Deus ama o povo de Israel, que mesmo se entregando e adorando a outros deuses, mesmo assim Deus os ama. Embora não fique assim 100% claro, totalmente claro, a maioria dos estudiosos e dos historiadores acreditam que essa mulher é a própria Gomer, no caso que deixou Oséias por amantes em troca de riquezas, em troca de ter seus próprios benefícios, e que Deus manda que ele vá e resgate a esposa dele e a ame, perdoe e
ame. E aí Oséias vai e compra essa mulher por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. Esse era um preço pago para compra de escravos antigamente, então é provável que Gomer se entregou aí em troca de riquezas a outro homem, ou que foi vendida, né? Se vendeu de escrava para alguém para poder receber esse dinheiro. E aí Oséias então precisou pagar para resgatar, para ter aí a sua esposa, para comprá-la do amante, no caso. E aí também, como parte da mensagem de Deus, Oséias fala para essa mulher para que ela espere por um tempo, que ela espere por Oséias, que durante esse tempo ela não se prostitua, ela não se entregue a amantes, ela apenas espere por Oséias e que ele também esperaria por ela. E essa mensagem, no caso, que Deus manda é para dizer que o povo vai ficar um tempo sem rei, sem governo, mas que virá o tempo em que o povo de Israel voltará a adorar a Deus e será governado por um descendente de Davi, que naquele tempo eles adorarão ao Senhor e receberão muitas bênçãos. No capítulo 4, Deus acusa o pecado do povo novamente. Aqui tem um versículo muito conhecido, que é Oséias 4:6, que diz que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. E porque os sacerdotes rejeitaram esse conhecimento, Deus também os rejeitaria. E ali é um momento em que Deus está denunciando o pecado do povo. Ele diz que os sacerdotes estão usando do povo, né, do pecado do povo, para ganhar dinheiro, para se dar bem às custas do povo. Então, no caso, que os sacerdotes estavam ali até facilitando, né, deixando o povo pecar, justamente para eles receberem o sustento deles de cima dali, né, do sacrifício, enfim. E aí Deus condena então a idolatria do povo, a bebedice do povo, e diz que eles estão buscando aí uma vida de desonra. E condena também, inclusive, a família do rei pelos seus pecados e diz que vai castigá-los. No capítulo 5, Oséias denuncia e condena a idolatria do povo de Israel em geral. Inclusive, no versículo 9, ele fala de um dia do castigo, em que é um dia que Israel será destruído. Inclusive, historiadores acreditam que esse evento aconteceu na época de 734 a 732 a.C., onde houve um grande conflito entre Judá, Israel e a Síria. No capítulo 6, parte da mensagem é Oséias tentando trazer o povo novamente, né, ao arrependimento, voltar a Deus e tudo. E aí tem uns dos versículos assim mais bonitos falando aí sobre o amor de Deus, sobre o verdadeiro culto e a obediência a Deus, que é um trecho que inclusive o próprio Jesus citou durante a estada dele aqui na terra, que é quando ele diz: "Vinde, voltemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou, ele nos sarará, ele fez a ferida e a ligará e novamente revigorará." Enfim, é esse trecho aí bem conhecido, que é o inicinho do capítulo de Oséias 6. O capítulo 7 fala de algumas situações que aconteceram após a morte do rei Jeroboão II no Reino do Norte, em que em um período de 10 anos já haviam tido 5 reis diferentes, sendo que 3 deles entraram no poder por meio de revoltas, de golpes, enfim. Ainda no capítulo 7, Deus fala a respeito de Israel se filiar com os outros povos. Na mensagem, Deus inclusive se refere a Israel como uma pombinha tola, porque fica buscando aí refúgio, buscando ajuda dentro aí do poderio militar dos outros povos ao redor. E que por esse motivo, inclusive, a nação está ficando fraca, está perdendo a sua força. No capítulo 8, Deus condena a idolatria do povo de Israel novamente. No capítulo 9, Oséias anuncia o castigo de Deus sobre a nação e inclusive pede a Deus que castigue mesmo o povo. No capítulo 10, continua aí a palavra de exortação e é falado que o povo, quanto mais ficava rico, mais colunas de adoração a Baal eles faziam. E quanto mais o povo progredia, mais eles adoravam os outros deuses. Mas que chegaria o tempo em que tudo isso seria destruído. No capítulo 11, Deus revela sobre todo o amor que ele tem pelo seu povo. No capítulo 12, a mensagem de Deus por Oséias novamente condena o povo, né? Chama o povo ao arrependimento, a voltar ao Senhor, e condena por ter abandonado o Senhor.
No capítulo 13, Deus repreende e diz que vai condenar também o povo de Efraim, os chamados efraimitas, a tribo de Efraim, porque eles estavam adorando aos deuses falsos a ponto de oferecer sacrifícios e beijar e orar para metais, né? Estátuas de metal, enfim. No capítulo 14, há um apelo de Deus ao arrependimento, um chamado de retorno e uma palavra de esperança, que eu vou ler aqui agora em Oséias capítulo 14, versículos 4 a 8, que diz assim: O Senhor Deus diz: Eu vou curar o meu povo da sua infidelidade e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios, as suas raízes serão profundas como as árvores do Líbano. Os seus galhos se estenderão, bonitos como os galhos das oliveiras e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como trigo, darão frutas como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. O povo de Israel dirá: os ídolos não valem nada. Sou eu, o Senhor Deus, que atendo às orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles. Como um pinheiro verde eu lhes dou abrigo, e de mim eles recebem todas as bênçãos. E aí tem o versículo 9, que é a finalização, a conclusão da mensagem que Deus deu a Oséias. Então, por fim, como um panorama geral do livro de Oséias, a gente pode dizer que foi uma mensagem que Deus deu a Oséias para que ele levasse ao povo uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de condenação, obviamente, né, que acaba chamando o povo novamente ali ao amor de Deus, ao cuidado de Deus. Então, no geral, Deus mandou que Oséias se casasse com uma mulher prostituta. Essa mulher prostituta deixou Oséias, voltou à vida com seus amantes, à vida antiga, e aí Oséias perdoou, entregou a ela de novo o amor, voltou a ser o marido dela, o resgatador dela, aquele que pagou o preço por ela. E essa é a mensagem central do livro de Oséias, que é o povo que acabou se voltando contra Deus e que acabou se distanciando de Deus e adorando outros deuses e colocando outras coisas no lugar que deveria pertencer a Deus, mas que mesmo assim, mesmo aí dentro desse monte de pecado, Deus está disposto a se entregar, a voltar a ser o marido, voltar a ser o Deus da vida deles, né? A resgatar. E isso se concretiza quando ele envia Jesus, né? Que é o nosso Salvador, que é o nosso resgatador. Enfim, essa é a mensagem aí do livro de Oséias, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar meu like, tá, gente? Por favor, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário. Se quiser me conhecer, ver um pouco mais da minha rotina, me siga lá no Instagram, @IlanaCostaOficial. Espero vocês já já com o livro também de Joel. Beijo! Tchau, tchau!